Bom, pessoal, bom dia. Queria agradecer aqui o Cris, da CPD, que disponibilizou essa oportunidade para a gente aqui no Security Leaders. A ideia é falar aqui um pouquinho, né, sobre segurança de API e algumas coisas que, assim, não sei se vocês sabem, mas durante a RSA esse ano, a Akamai adquiriu uma das principais soluções de proteção de API do mercado, que é a NoName. A gente já trouxe isso para o Brasil e a gente está tendo muita coisa, né? Muitos casos interessantes de segurança, né? De proteção de API. E a ideia aqui é justamente falar um pouquinho para vocês do que é que a gente está fazendo, como, e mostrar algumas coisas que a gente está pegando nos ambientes dos clientes para vocês entenderem qual que é a real necessidade de ter esse tipo de proteção. E aqui está o clicker. Bom, primeiro é falar um pouquinho das APIs, né? Por que é que isso está acontecendo, né? Em algum momento da história, as pessoas, né, as empresas começaram a perceber que não são somente pessoas acessando as aplicações. O que acontece é que, em alguns momentos, as aplicações têm que acessar as aplicações. Então, assim, a mesma velocidade que você quer para, por exemplo, ter uma cotação de um bilhete de viagem, um parceiro de negócio, ele pode querer isso também para fazer uma consulta num sistema seu, de um cliente seu, de uma interação. É muito interessante, involuntariamente, nos últimos anos, eu me especializei um pouquinho na questão da saúde. Então, por exemplo, na hora que você fala que você vai fazer uma consulta médica e você chega no hospital, é API para tudo quanto é lado, para validar se você tem, o seu convênio está válido, o tipo do exame que você vai fazer, quem é que pode acessar, se o médico está lá. Então, assim, é muita coisa, é muito sistema falando junto. E, no decorrer do tempo, o que aconteceu as APIs elas começaram a ser disponibilizadas na internet. Por quê, outra vez? Questão de agilidade. E o negócio todo mundo começou a ver que isso efetivamente funcionava. Entendeu? Então, assim, hoje existem negócios, existem empresas que elas funcionam em cima, único e exclusivamente, da transação através de APIs com parceiros de negócio. Por volta do ano 2000, o padrão REST virou um negócio fácil de fazer. Então, assim, eu não sei aqui quem é que já está usando API, ou quem é que já contou, mas é o novo gremlin do data center, cara. Você olha, acorda de um dia, tem uma quantidade, no outro dia o negócio dobra sem jogar água. É só a vontade mesmo dos desenvolvedores. Tá? E um problema que acontece como é um caminho de comunicação novo e ele está exposto na internet, com certeza alguém vai explorar esse negócio. E aí eu gosto de fazer um paralelo, que se vocês forem parar para pensar, até bem pouco tempo atrás, o jeito mais fácil de um atacante colocar alguma coisa dentro da empresa era o e-mail. Então, assim, o cara mandava um e-mail para alguém dentro da empresa, se não tivesse as ferramentas de segurança, aquilo simplesmente passava, e isso dependia do usuário clicar lá e fazer alguma coisa. Quando você fala de API, tudo é dinâmico. Tudo é muito rápido e não depende de interação de usuário. E está exposto na internet. Então, já é possível falar que hoje um dos principais vetores de ataque para as organizações são APIs. Por quê? Quando você fala de aplicações conhecidas, Windows, SAP, esse negócio todo, tem um monte de gente buscando vulnerabilidade, publicando CVE e tudo. Mas quando você fala das suas APIs, é difícil, porque é o seu time que tem que fazer. São vocês que têm que olhar. Não vai ter ninguém do mercado olhando para isso, para falar que existe uma CVE específica no seu ambiente. Tá? E aí já falando, a gente já tem números. 30% dos ataques de internet hoje são feitos para API. E assim, a expectativa é que esse ano esse número passe para 60%. Então, assim, está acontecendo uma mudança na forma dos ataques, porque a API está se tornando o caminho mais fácil, o caminho mais prático para o atacante, porque não tem tanto controle em cima, e é uma coisa nova. Então, assim, as empresas estão fazendo uma coisa nova, os atacantes estão vendo isso e estão usando isso para ter acesso, para ter sucesso nos seus ataques.
Quase todo mundo que tem API exposta na internet já sofreu algum tipo de ataque. Seja de negação de serviço, seja de scrapping, seja de alguém tentando enumerar o usuário. Então, assim, efetivamente, é um problema latente. Tá? E quase nenhuma empresa, e esse é um número importante, dedica tempo à refatoração dos processos de segurança. Então, no final do dia, o que é que acontece? Está todo mundo desenvolvendo muita API. Está lá, Extreme Go Horse, é o dia inteiro, API nova para fazer integração. Aconteceu um problema, ninguém para ir resolver. Você não tira a cara de desenvolvimento de novas coisas para dedicar um pouco de tempo dele para fazer a correção. E o que acontece é que esse backlog de segurança ele está aumentando muito. E qual que é a vulnerabilidade aí, né? Se vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, mas o grande ponto é, soluções tradicionais de segurança de perímetro, elas não são necessariamente eficientes para conter esse tipo de ataque. Por quê? Quando a gente fala de API, existe a questão da credencial. Não sei se o Cássio pode me ajudar. Alguém aqui tem ideia de quanto custa para comprar uma credencial de uma empresa no mercado? Alguém tem ideia, não? O que foi? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você for fazer um exame de sangue, você tem uma credencial para pegar o resultado do teu exame. Às vezes você não precisa nem de comprar. Às vezes você não precisa nem de comprar. Então, assim, se você for fazer um exame de sangue, se você for comprar um SIM card de uma operadora de telefônica, se você for num banco digital e ir lá com o celular, cara, você tem uma credencial. E a partir desse momento você consegue chegar no browser ou na rede que você está e você consegue ver as chamadas das APIs e você consegue brincar com elas e você já está dentro do ambiente do cliente, autenticado. E aí quando eu falo que você já está autenticado, quer dizer o quê? O WAF, anti-DDoS, essas coisas todas já ficaram para trás. Por quê? Você está autenticado. E existem uma série de problemas, eu vou mostrar um pouquinho na frente para vocês, mas o grande ponto é, quando você fala de segurança de API, existem 4 pilares que vocês têm que ficar muito preocupados. Primeira coisa, é a descoberta, é o entendimento. Eu vou contar para vocês, a gente já chegou em cliente, o cara falou que tinha 10 APIs, tinha 20 APIs, aí a gente achou 2.000. Entendeu? Aí a gente achou 2.000, e assim... E na hora que você mostra a evidência disso, não tem como desdizer. Entendeu? Simplesmente é um fato. Outro negócio que é importante, a detecção na alteração do uso da API ou dos parâmetros da API. Porque o time de desenvolvimento, ele está mexendo constantemente. A área de negócio chega e fala, eu preciso de publicar uma informação nova. Pede para o desenvolvedor, muitas vezes ele não sabia que já tinha uma API pronta para aquilo, porque não estava documentado, o cara vai lá e faz uma nova que faz a mesma coisa. E ele faz uma nova que faz a mesma coisa, e aí você começa a ter um problema de exposição de dado de forma desnecessária. Entendeu? Porque cada hora que você cria uma interface de comunicação nova, é uma coisa nova para você monitorar. E aí o mapeamento dos dados que você trafega nas suas APIs também é importante. Por quê? Se você tiver uma gestão boa de API, grande é a chance de você diminuir o custo das suas APIs, do custo da sua infraestrutura, o custo do monitoramento. Mas tudo isso só acontece se você tiver a gestão e o reconhecimento real de tudo que está acontecendo. Além disso, a monitoração proativa da postura de segurança do seu data center ou das suas APIs. Por quê? Vindo da Akamai é um pouco difícil o que eu vou falar aqui agora, mas é um fato. Tem muita gente que coloca o WAF na frente de aplicação, mas não coloca as regras do jeito que a gente entende que deveria de acontecer, por uma série de motivos. E é complicado isso porque quando você fala da interação do usuário com o site, é uma coisa. Mas agora, na hora que você fala da interação sistêmica, é outra. Por quê? A questão da velocidade.
Então, assim, a capacidade de um bot interagir com uma página, ela é uma. A capacidade de um bot interagir com uma API é outra. E a quantidade de coisa que esse cara pode testar num espaço mínimo de tempo é muito grande. Então, assim, é um problema complicado porque quando a gente fala hoje requisições de acesso de uma API numa instituição grande, a gente está falando de bilhões de acessos por dia. Quando a gente fala de bilhões de acessos por dia, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, vocês têm que ter na cabeça é: esquece, não dá para colocar uma pessoa para monitorar isso. Você efetivamente precisa de mecanismos automatizados para conseguir fazer isso. E aí uma grande sacada que a gente conseguiu é o quê? A gente criou modelos de machine learning para entender o comportamento da aplicação. Então, a ideia no final do dia, e isso é uma coisa que vai muito do perfil da Akamai, não é encontrar malware, não é encontrar o atacante. A ideia é entender o comportamento normal das APIs, do uso das APIs, e qualquer coisa que seja diferente do uso normal, eu falo, putz, cara, aqui tem um problema. E mostrar isso para vocês. Por quê? Fica muito mais fácil a correção. E outro ponto que é interessante na hora que a gente faz esse tipo de coisa é o quê? Aqui na tela a gente está mostrando, não sei se vocês conhecem, o ASP API Top 10, que fala sobre questões, os principais ataques do tipo de API, mas isso é fácil de resolver. Isso é fácil de resolver. Você fala de um SQL injection, uma exploração de vulnerabilidade, isso é fácil de resolver. Eu vou guardar a cereja do bolo para o final. Mas isso daqui é importante. Isso daqui, boa parte dos WAFs até conseguem fazer. Mas, aquilo que eu falei, não é sempre que todas as empresas têm a capacidade ou conseguem colocar esses controles em prática, porque tem medo de parar a aplicação, de quebrar alguma coisa. Depois, proteção em tempo real. Aqui é a cereja do bolo. Porque a gente não está preocupado, de novo, um SQL injection a gente detecta. Mas o que a gente quer detectar mesmo é quando alguém tenta explorar uma vulnerabilidade na lógica de negócio das suas APIs, das suas aplicações. Exemplo, imagina um e-commerce. Como é que funciona um e-commerce de forma normal? Você vai lá, coloca os seus produtos no carrinho, depois você coloca o seu endereço, depois você bota o número de cartão de crédito, confirmada a transação, você vai para a parte de entrega. E se o atacante faz tudo isso e na hora do cartão de crédito, ele não chama isso, ele chama direto a API que manda para entrega. E a API da entrega não confirma se pagou. Cara, a gente já viu gente entregando televisão assim. Entendeu? E se você falar, putz, cara, eu consigo pegar isso com um SQL injection, alguma coisa? Não. Porque se você pegar os parâmetros de uso das coisas, estava tudo certinho. O cara só manipulou a ordem. E ele tem condição de fazer isso porque qualquer um chama API uma vez que ele já está autenticado. Então, assim, a análise do comportamento é um dos negócios mais interessantes. Não só para você identificar problemas de segurança, mas a gente está chegando ao ponto de pegar fraude. Efetivamente, cara, é gente tentando de maneira ilícita tirar proveito da organização por causa de uma vulnerabilidade. E outra coisa que é interessante isso tem que estar na esteira. Entendeu? Na hora que você está desenvolvendo as suas APIs, você tem que pensar nisso. Então, um teste que é interessante, o que é o teste, a forma como a gente... Não é um teste de vulnerabilidade, você sempre tem que ter. Mas um negócio interessante que a Akamai faz não é DAST, SAST. Isso é importante também. Mas, por exemplo, um teste de SAST e DAST, ele não vai te identificar que existe um erro na lógica de uso das APIs. Agora, quando a Akamai faz teste, a gente consegue efetivamente realizar teste de runtime. Então, imagina que você passa o Swagger da documentação da tua API para a nossa plataforma e a gente começa a atacar ela em tempo real, simulando dados, simulando manipulação da ordem das APIs, simulando uma série de coisas. Para quê? Para ver se na execução dela a gente pega alguma coisa.
Por quê? DAST, SAST você já fez. O que a gente quer ver mesmo é a execução. E aqui é só interessante para mostrar também até onde vai qualquer coisa. Então, DDoS, o ASP Top 10, CVE, ataque conhecido, bot, até aqui qualquer UAF pode fazer. Daqui para frente, soluções especializadas em segurança de API. Por quê? Você precisa de histórico para fazer isso. Não é só o tráfego ele passando ali na hora para te dar um insight. Você precisa ter a capacidade de comparar o que aconteceu hoje com o que aconteceu ontem para identificar e controlar padrões e falar se aquilo está dentro de um comportamento esperado, sim ou não. E aí vamos para o que interessa. Aqui é uma fintech que o que foi que aconteceu? API mal escrita, o atacante conseguia ver qualquer dado de usuário para recuperar nome, e-mail, telefone, só manipulando o CPF ali. Só manipulando o CPF. Então imagina, você vai botando o CPF lá, você vai pegando dado. Outro ponto importante, injeção de SQL. Mas Fernando, você falou que injeção de SQL o AF pega, se tiver configurado. Entendeu? Se tiver configurado. Se não tiver configurado, a gente avisa que está acontecendo ali também. O que mais? Aqui é um negócio de varejo. De novo, enumeração de usuários. Entendeu? A gente conseguiu pegar o atacante, botando lá e-mails, CPFs, e, cara, extraindo informação do base de dados do cliente. Que mais? Isso daqui é lindo. O que é que aconteceu aqui? Imagina que na hora que você ia fazer a compra, você podia, no portal, você podia fazer uma doação para uma entidade. E o que foi que aconteceu? O time do QA, na hora que ele fez os testes, ele só fez o teste na interface web, ele não fez na API. E na interface web, você não podia colocar número negativo. Mas na hora que você ia na API, você podia. E aí o que os caras conseguiram fazer? Na hora que ele comprava o negócio, era de graça, porque ele colocava aqui o valor da doação negativo. Não? Outra vez, ataque de pulverização de credencial. O cara tentando jogar lá um monte de credencial, um monte de coisa. E sim, é difícil você ter a visibilidade desse tipo de coisa se você efetivamente não está monitorando cada interação que está acontecendo dentro do ambiente de APIs, dentro das plataformas de API. Tem mais um. Isso daqui também é muito legal. É o quê? Imagina que você se cadastra no site lá para ver a sua conta da sua operadora de qualquer coisa. Manipulando o CPF nas APIs, eu consigo começar a tirar a informação de outros usuários. Existe um caso no Brasil que ele é famoso, eu não vou citar nomes de novo, mas os caras conseguiram numa seguradora expurgar alguns milhares de contratos de seguro de carro. Entendeu? Então, só manipulando o API, o atacante ia lá e ia baixando os PDF dos contratos. Por quê? Uma vez autenticado, a aplicação não tinha controle para saber que aquela autenticação só deveria de permitir que ela acessasse o dado daquele usuário. Tá? E tem mais, gente. Tem muita coisa aí, entendeu? Mas assim, tem muita coisa mesmo. No resumo da ópera, nossa, muita coisa. No resumo da ópera, o que é que eu queria falar com vocês? Falar para vocês. Para quem está com a API, gaste um tempo monitorando isso, faça alguns assessments, né? Se vocês quiserem, o pessoal da CPD está aqui para ajudar também. A gente consegue fazer provas de conceito para colocar, por exemplo, pelo menos para medir e mostrar para vocês, cara, tenho tantas APIs, para aí vocês entenderem mais ou menos o tamanho do buraco e quem sabe colocar em prática um programa de proteção de API que seja eficiente. Obrigado, pessoal. Até mais.